outro dia, amanhã vai ser. A participação política vai muito além dos partidos, vai muito além dos governos, vai muito além, é claro, do seu voto. Quando você participa de uma ONG, quando você participa de uma associação de bairro, quando você, por exemplo, faz uma denúncia ou critica a ação do poder público na sua cidade, você está fazendo um ato político. Somos, por natureza, seres políticos. Quando você comenta sobre um determinado fato da sociedade, você está fazendo política. Se você tentar de qualquer forma se esquivar de participar ativamente, politicamente da sociedade, você está se esquivando do seu papel de cidadão. Por mais que a Constituição brasileira seja moderna e até conhecida internacionalmente como a Constituição Cidadã, ela é bastante geral, o que gera a possibilidade da criação de leis específicas que possam defender interesses de certos grupos que estão marginalizados na sociedade. E muitas das vezes, por falta de vontade política ou comprometimento, essas leis não são criadas ou, pior, não são cumpridas. Quando o governo, quando o Estado falha em garantir direitos básicos para a população ou presta um serviço precário, quando uma parcela da população fica marginalizada ou excluída da cidadania, como por exemplo do acesso à moradia digna, do emprego, da renda, de ter terra, de ter salários justos, surge a necessidade de um movimento social surgir e agir para a obtenção e manutenção desses direitos. O movimento social é um aglomerado de pessoas que luta por uma causa ou por um objetivo, ou seja, ele tem uma demanda a ser conquistada dentro da sociedade. Apesar de muitas vezes parecer que os movimentos sociais são contra o governo, ele também pode ser a favor, pois o movimento pode defender a manutenção de uma conquista realizada por um governo específico, ou sente, por exemplo, que o governo X ou Y defende as suas demandas. Existem dois tipos de movimentos sociais, o conjuntural e o estrutural. O conjuntural, como o nome já nos diz, faz parte de uma conjuntura ou de um contexto do momento. Como as diretas já, por exemplo, a demanda daquele momento era o voto direto para presidente. Com o tempo, esses protestos e essa pressão social resultou nessa conquista, o que fez com que o movimento das diretas já não tivesse necessidade de continuar atuando, porque ele já tinha conquistado sua demanda. O movimento social conjuntural pode ter a sua conquista, sua demanda a curto prazo, o que já não acontece com o movimento social estrutural, pois as demandas desses movimentos são questões que estão enraizadas na sociedade, que não se consegue superar esses dilemas com apenas uma manifestação ou, por exemplo, apenas um período curto de ação coletiva. Podemos citar de exemplos de movimento social estrutural as questões do campo, da reforma agrária, as questões raciais, as questões indígenas, as questões de gênero e movimento feminino e, é claro, por exemplo, as questões do movimento LGBTQI+. Enquanto houver todos esses dilemas de racismo, desigualdade de gênero, discriminação sexual, haverá necessidade da existência desses movimentos. Enquanto não houver a reforma agrária, haverá necessidade desses movimentos existirem. Um movimento social pode ser tanto um movimento de conservação ou de transformação. Vamos aos exemplos. As manifestações contra a reforma da Previdência foram movimentos de conservação. Por quê? Porque eles desejavam manter uma ordem existente. Acreditava-se que a reforma da Previdência, ou seja, essa nova ordem que poderia vir, poderia ser prejudicial ao grande setor da sociedade. Agora, quando a gente fala de um movimento de transformação, ele deseja causar uma ruptura com uma ordem existente. A gente pode citar, por exemplo, uma manifestação que queira, por exemplo, um impeachment de um presidente. Ou como foram as diretas já, que queriam a transformação da sociedade, superando o voto indireto para o voto direto.
Amanhã vai ser. Nós podemos definir os movimentos sociais em duas classes: os movimentos sociais clássicos e os movimentos sociais novos. Exemplos de movimentos sociais clássicos: o movimento operário e o sindicalismo e o MST. Para a gente voltar um pouquinho no tempo, vamos pensar no contexto da Revolução Industrial. Pensa, por exemplo, que naquela época houve uma mecanização do trabalho. Ao mesmo tempo que isso trouxe progresso, principalmente o lucro e maior praticidade e quantidade de produção, acabou também gerando desemprego, maior exploração, favelamento das pessoas, marginalização, e é obviamente que é dentro deste contexto social bem ruim que vai surgir as ações coletivas em favor de quem? Dos operários. Algumas mais importantes que a gente pode citar é o ludismo, o cartismo e o sindicalismo. No Brasil, o movimento operário começa bem mais tarde do que na Inglaterra e nos Estados Unidos e no restante da Europa, porque a industrialização aqui foi bem posterior. A gente pode começar a observar um movimento operário bastante importante aqui no Brasil no começo do século XX, mas esse movimento operário ele não era homogêneo, ele era bem heterogêneo. Ele tinha dentro desse movimento anarquistas, socialistas, comunistas e até algumas pessoas que não eram tão revolucionárias, que eram os grupos reformistas. Talvez a gente pode dizer que o ápice desse início do movimento operário no Brasil foi a greve de 1917, que acabou gerando uma pressão muito grande nos governos daquela época. O movimento operário, se a gente pensar no ponto de vista da cidadania, ele representou um avanço inegável, sobretudo no que se refere a direitos políticos e sociais. O movimento operário lutava por direitos básicos, como por exemplo de se organizar, de escolher o seu próprio trabalho, de fazer greve. Os operários também lutavam por uma legislação trabalhista que regulamentasse o horário de trabalho e de descanso. Por exemplo, também eles queriam férias, direitos sociais, como por exemplo um seguro contra acidentes de trabalho e talvez o que a gente mais se beneficia hoje, a aposentadoria. Olha aí a importância do movimento operário para a história das conquistas sociais. Outro dia, amanhã vai ser. No decorrer das décadas, aquelas associações de operários e trabalhadores acabaram se transformando no que nós conhecemos hoje como sindicato. Esses sindicatos, que inicialmente foram bastante perseguidos pelo Estado, até que por um tempo eles acabaram saindo da clandestinidade, formalizaram-se e transformaram-se na instituição responsável pelo estabelecimento e manutenção do diálogo entre os trabalhadores e os patrões, buscando, obviamente, que sempre melhores condições de trabalho para os trabalhadores. A principal ferramenta de luta dos sindicatos, desde a sua criação, são as greves. No Brasil, além daquela greve de 1917, nós podemos citar as greves da década de 1930 e as greves de 1950. E depois da ditadura militar, o movimento sindical também ganha bastante importância aqui na região do ABC, principalmente por conta da indústria automobilística, que acabou gerando aí um futuro presidente do Brasil, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Outro dia, amanhã vai ser. Bom, vou falar um pouquinho sobre o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um dos maiores movimentos sociais aí do Brasil e da América Latina. O MST ele nasceu em meados da década de 80, mais precisamente em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná. O MST ele é um movimento social que luta principalmente pela reforma agrária. A reforma agrária que seria aí um conjunto de políticas públicas encampadas aí pelo poder público, pelo governo, para desapropriar os grandes latifúndios que não cumprem a sua função social, e distribuir essas terras, que muitas vezes estão ociosas, ou terras de propriedades que mantêm ali trabalhadores em situações análogas à escravidão, ou que foram adquiridas de maneira ilegal, fazer com que essas terras passem para as famílias sem terra, que não têm acesso à terra, para que essas terras sejam produtivas. Então, um dos grandes objetivos do MST
é esse, né? Pressionar o poder público. E de que forma, né? Existem muitas formas de luta, de reivindicação que o MST utiliza. Uma delas é a ocupação dessas terras improdutivas, né? Já que o poder público ele é moroso, ou seja, ele demora para realmente cumprir a Constituição, cumprir a lei, o MST muitas vezes ele tem, né, que ocupar essas terras como denúncia, como pressão, para que o poder público então encaminhe a reforma agrária. Mas não é só isso. O MST hoje em dia, ele luta também, né, pela soberania alimentar do povo brasileiro. Isso quer dizer que o objetivo dos seus acampamentos, né, dos seus assentamentos, é produzir alimentos saudáveis para alimentar e nutrir o povo brasileiro. Isso quer dizer que os alimentos eles devem ser produzidos de maneira saudável, sem a utilização, por exemplo, de agrotóxicos, né? Existe também toda uma preocupação em respeitar a natureza, o solo, os ritmos e dinâmicas próprias do meio ambiente, né? Então, os militantes do MST, seus integrantes, eles fazem uso de uma ciência moderna que foi desenvolvida, chamada agroecologia, né? Que dá aí os elementos para que o camponês, o agricultor, produza de maneira saudável, cuidando do solo de maneira adequada. E existe também a preocupação em constituir uma sociedade democrática, justa, fraterna. Então, o MST ele não luta só por terra, ele luta por terra, soberania alimentar e luta pela formação de uma sociedade que olhe para os pobres e realize políticas públicas voltadas para atender às necessidades aí dos mais pobres. Então, um pouco aí da história do MST. Obrigado. Outro dia, amanhã vai ser. A partir da década de 1950, começou-se uma demanda para novas questões. Questões essas que desvinculavam daqueles movimentos clássicos, que eram os movimentos sociais de classe. Esses novos movimentos sociais, eles dão ênfase a uma questão cultural. Podemos citar, por exemplo, o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento gay, que depois acabou se transformando no que nós conhecemos como movimento LGBTQIA+. E o mais recente talvez seja os movimentos ambientais, que a gente conhece principalmente no Greenpeace, mas também existem outros movimentos ambientais bastante importantes. Outro dia, amanhã vai ser. Olá, meu nome é Eliane, eu faço parte do Coletivo Afro de Rio Grande da Serra. O que o Coletivo Afro ele pretende? Subsidiar, criar e apropriar-se de políticas públicas voltadas à população negra em Rio Grande da Serra. Então, ele é super importante, porque ele vai apresentar as necessidades da população afrodescendente, vai discutir melhorias, né, para essa população nos setores públicos e também, através de eventos culturais, ele vai proporcionar o encontro e a disseminação da história e da cultura do povo preto, desenvolvendo o sentimento de pertença tão importante para se criar uma identidade. E também vai estimular as novas gerações a não aceitar o pouco, a discriminação, o racismo, né, a fazer com que esse povo preto ele se torne visível e sujeitos ativos, para transformar a nossa sociedade em um lugar de equidade. Então, essa é a luta, essa é a proposta do Coletivo Afro em Rio Grande da Serra. Obrigada. Outro dia, amanhã vai ser. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís. Eu vou falar com vocês da importância do movimento feminista. E aí eu queria pontuar com vocês que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que hoje em dia o movimento feminista ele ganhou
uma ideia de coisa ruim, de coisa injusta, de pessoas extremistas. E, na verdade, o movimento feminista, ele tem a intenção, né, de romper com essa barreira do gênero, de que não é por causa da vagina ou do pênis que a gente é melhor ou pior, né? Nós somos seres humanos, em primeiro lugar, que temos nossas diferenças biológicas, nossas diferenças culturais, mas nem por isso um é melhor que o outro. Então, o feminismo, na verdade, é uma busca pela igualdade. O feminismo, ele começou desde sempre. Eu acho um pouco equivocado a gente falar que o movimento feminista começou só na Idade Moderna, porque as mulheres sempre se colocaram historicamente, sempre tentaram ter o seu espaço na sociedade. Muitas vezes isso é calado, né? Porque quem conta a história, na maioria das vezes, é o homem, então a mulher não aparece. E aí eu gostaria de falar com vocês um pouquinho da Olympe de Gouges, que ela é um personagem importante. Ela ajudou os homens, né, não só ela como outras mulheres na Revolução Francesa, na luta aí dos burgueses contra o absolutismo. E quando esses homens eles ganharam, né, eles conseguiram derrubar o absolutismo e eles criaram aí as leis, a primeira Constituição, eles vão fazer a lei, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, eles excluem a mulher dessa conquista de direitos. Então, mesmo a mulher lutando ao lado deles, estando ali junto na Revolução, eles excluem a mulher. E aí a Olympe de Gouges, um tempo depois, faz aí a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, com a intenção de que as mulheres se olhassem, se enxergassem, continuassem lutando para também ter espaço. É isso. Eu espero que a minha fala ajude vocês a saber que o movimento feminista é uma luta por igualdade e não por supremacia de nenhuma parte. Beijo! Ser outro dia, amanhã vai ser. Então, o movimento LGBT se faz necessário na sociedade porque são pessoas que se relacionam de maneira geral amorosamente com pessoas do mesmo gênero ou pessoas que não se identificam com o seu gênero de nascimento, né? Então, a sigla LGBTQIA+, ela faz referência a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, e queers, que são pessoas que... Queer é uma palavra inglesa para caracterizar o que seria estranho, entre aspas, né? E aí o movimento LGBT se empodera dessa palavra para identificar pessoas não binárias, pessoas transexuais ou pessoas que de alguma forma não se identificam com a heteronorma. A heteronorma é uma norma, é a norma social patriarcal que decide que todas as pessoas são heterossexuais e força isso no sentido de garantir o estigma do masculino e do feminino e de manter essa norma opressiva de maneira que a pessoa LGBTQIA+ não é benquista na sociedade, né? A sociedade não foi feita para pessoas LGBTQIA+, e aí o movimento vem dar visibilidade, cobrar a política pública. Até pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos vários direitos negados na Constituição mesmo. Então há pouco tempo, em 2000 e... não vou lembrar a data, me perdoa, mas até pouco tempo o casamento civil de pessoas do mesmo gênero não era reconhecido. E aí pela luta, né, dos movimentos LGBTQIA+, esses relacionamentos passaram a ser reconhecidos legalmente, né? Então, a partir do momento que se reconhece a relação homoafetiva, a gente passa a ter, por exemplo, alguns direitos que o heterossexual sempre teve, que é, por exemplo, o convênio do cônjuge, direito à visita do cônjuge, a herança no cônjuge no caso de morte, né? E também a resistência do movimento tem a ver com amor, tem a ver com enquanto houver alguma coisa que fira a minha existência, eu serei a resistência,
nesse sentido de que a sociedade é homofóbica, é machista, é patriarcal. Então, como eu disse no começo, não é uma sociedade preparada para lidar com pessoas que estão dentro desse espectro da diversidade sexual. É mais ou menos isso.